Meu nome é Murilo Boaventura, tenho 28 anos. Eu conheci a Luana, minha esposa, em outra denominação. Na oportunidade, ela era obreira. Eu já estava há um tempo nessa denominação, estava no automático, né? Já estava um pouco desanimada. Na verdade, eu era obreira há um tempo, mas eu sempre fui vazia. Para mim, como pelo fato de conhecer ela na igreja e também ela ser obreira, isso também já me trouxe uma segurança de que nosso casamento ia ser certo, correto, diferenciado, porque ela mostrava assim espiritualidade, mostrava nas buscas que orava assim com fervor. Aquilo não era algo constante em mim, não era algo que estava em mim. As músicas me traziam essa paz, né? Essa emoção. Eu sentia que eu era um religioso, né? Eu frequentava a igreja, ia nas reuniões, tomava Santa Ceia, ia ali na busca, eu sentia, né, uma emoção, chorava, e pelo tempo também que a gente já tinha de conhecimento, né? Eu tinha mais de 10 anos na outra denominação, e isso trouxe também uma confiança, né? Vamos dizer que eu achava que eu já tinha Deus, que eu já era bem espiritualmente. Então, foi uma situação que, para mim, eu estava me enganando. Então eu buscava por alguém para me fazer feliz. E quando o Murilo chegou, eu tive certeza que era ele. Casamos, fomos para a lua de mel uma semana, né? E logo voltando da lua de mel, começou os problemas no casamento. 7 dias durou essa viagem, só que quando a gente chegou, que eu fui para casa onde iríamos morar, ali eu já vi que não ia ser bem assim. E os poucos dias de casamento veio mostrar situações que me mostrou uma Luana bem, assim, ruim. E ele não queria estar junto comigo, porque eu virei rixosa, eu virei uma mulher chata, eu virei uma mulher amarga, ciumenta, insegura. Então isso foi destruindo o meu relacionamento aos poucos com meu esposo e eu não percebia. A Luana, assim, no casamento, entre quatro paredes, ali mostrou um lado que não se via na igreja, né? Eu orava pelas pessoas, eu orientava elas e em casa era uma guerra. Eu conhecia a palavra e eu não praticava. Eu não era submissa ao meu marido, eu não o respeitava, não tinha consideração por ele. Saindo da igreja, começavam as brigas dentro de casa, era um inferno, porque as brigas eram tão, assim, a gritaria era tão alta que os vizinhos já conheciam a gente, né? Eu já não tinha mais esperança, eu já não acreditava mais na mudança dele, na mudança do nosso casamento. Então eu passei a juntar um dinheiro numa conta que ele não sabia que existia e que ele também não sabia que eu guardava esse dinheiro. Então eu comecei a juntar ali com aquilo na cabeça. Um dia eu vou embora, porque eu não preciso dele, eu tenho meu trabalho, eu me sustento. Então uma hora eu vou embora. Foi um confronto para mostrar que eu estava vivendo de aparência todo esse tempo. Estava vivendo de aparência e o que achava pelo fato de eu conhecer a Bíblia, de o tempo que eu tinha de igreja, eu achava que eu já tinha Deus, já tinha o Espírito Santo, já era usado. Então, para mim, a minha ideia era essa. Então, o casamento me mostrou um Murilo que eu não conhecia. E esse confronto me veio quando eu estava na igreja, quando eu cheguei na Universal e ouvi uma palavra falando a profundidade do Espírito Santo, que não se vê por aí, porque geralmente quando fala Espírito Santo, a pessoa acha que é busca, acha que é uma emoção que ela tem ali, poxa, e sente uma falsa paz ali momentânea, e ela acha que é a presença de Deus dentro dela. Só que quando ela sai da igreja e vê os problemas, a reação que ela mostra diante dos problemas é que diz de fato se ela tem ou não. E foi o que aconteceu comigo. Quando ele falou para mim que ele estava vindo na Igreja Universal e que eu via a frequência, então aquilo me acendeu uma ira. Porque ele me deixava na porta da igreja e ele ia para outra. E eu achava aquilo um absurdo, que a gente já vivia mal
E na igreja, que a gente poderia buscar uma mudança, ele estava indo para outra. Já éramos divididos, já vivíamos uma guerra, ele queria trazer mais uma guerra para dentro de casa. Então, foi difícil. Eu não aceitei, eu fui totalmente contra. E o que estava ruim para mim ficou pior. Eu refleti na minha vida e eu vi que eu era um homem muito mau. Eu era uma fachada, eu era um fake. Eu cheguei na Universal na época de Fogueira Santa. Eu queria mudar as coisas, eu não sabia como. E quando eu ouvi a proposta do altar, eu ouvi a proposta do sacrifício, né? Eu observei muito bem o que o homem de Deus estava falando. Eu prestei atenção na direção que era dada do altar. Porque era falado, se você tem algum problema e você quer resolver, mas você não tem o Espírito Santo, não adianta você procurar resolver esses problemas se você precisa ter um encontro com Deus. E eu fui confrontado com aquilo, porque a minha intenção era resolver o casamento, mas eu descobri que eu precisava me resolver primeiro. Eu precisava tirar as máscaras e mudar o Murilo, né? Foi quando eu peguei o envelope e eu não tive dificuldade para obedecer porque eu já estava sofrendo muito. Foi por isso que eu fiz. Então eu peguei aquele envelope, eu lembro na época que eu coloquei todo o meu salário, era final de ano e mais o 10º. Eu queria decidir, então eu fui com o corpo, com a alma, com o espírito, fui com o financeiro, foi com tudo. Eu fui com tudo pro altar. E eu peguei, eu vivi essa fogueira santa. Eu lembro que quando eu cumpri, eu não deixei só no altar esse valor financeiro, que na época ia dar em torno de uns 4, 5 mil. Não foi só isso. Eu deixei aquele Murilo que enganava, aquele Murilo que tinha preconceito, achismo, convicções. Eu deixei no altar também aquele mau marido, aquele mau caráter que eu tinha de querer enganar, passar uma coisa que não era. Eu deixei tudo lá. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi uma alegria muito grande, né? Porque eu lembro que essa sede que eu tinha, essa sede que não saciava, ele virou uma fonte dentro de mim. Eu saí forte, eu saí como se fosse um leão dentro de mim, porque eu sabia que tudo ia se encaixar, porque daquele momento em diante eu não estava mais só. O que me encantou no meu esposo foi o domínio próprio, que era algo que eu buscava e eu não encontrava, eu não achava. Eu orava, fazia propósito, fazia jejum, eu não encontrava, eu não tinha e eu queria. Porque eu vivia muito pela emoção, era muito guiada pela emoção. Então, quando eu comecei a falar com meu esposo para provocar ele, para deixar ele irado e ele não reagir, palavras que outrora eu dizia e ele vinha para cima de mim, ele começou a ficar calado. O tempo foi passando e eu fui a testemunha do Espírito Santo dentro do meu casamento. Começou dali. Então, a minha mudança levou a minha esposa mais tarde a também querer receber aquilo que eu recebi. Eu tive que dar o braço a torcer, tive que reconhecer que ali era diferente. Me lembro que a Fogueira Santa começou na terapia do amor e ali eu não tive dificuldade em obedecer. Eu peguei aquele envelope, eu fui com toda a força pro altar. Eu falei, meu Deus, se eu nunca te conheci, eu vou te conhecer. Eu que pensava que Fogueira Santa era dinheiro no altar, eu já tinha entendido ali que não, era colocar toda a sua vida. Então eu me lancei, eu coloquei toda a mágoa que eu tinha do meu esposo, eu coloquei todos os traumas que eu tinha, a insegurança, o preconceito que eu tinha da igreja, eu coloquei o meu orgulho, porque eu pensava que eu era alguma coisa, eu entreguei o cargo, a reputação que eu tinha. E o valor que eu tinha guardado por um tempo, eu coloquei tudo no envelope. Eu falo que eu entrei dentro daquele envelope. E ali começou a transformação. Foi um dia de dor, porque eu tive que me ver
reconhecer quem eu era. E eu falei para Deus, meu Deus, eu nunca te conheci. Eu sou um fake, eu enganei as pessoas, eu me enganei. Eu achava que eu conhecia o Senhor, eu achava que eu estava com o Senhor. E Deus fez eu me ver. Então doeu eu reconhecer para mim mesma que eu não era. Mas eu falei para Deus, meu Deus, é tudo, é minha vida toda para o Senhor. Mas eu quero te conhecer, eu preciso desse espírito dentro de mim, dessa força que está no meu marido, eu preciso dentro de mim, porque eu já não estava aguentando mais. E eu falei, meu Deus, se o Senhor me der o seu espírito, eu vou te servir. Eu vou dar o meu melhor para o Senhor, porque o Senhor vai me dar o seu melhor. E ali o Espírito Santo veio e teve uma paz, uma alegria, os traumas, a insegurança, os medos que eu tinha, eles foram embora, a depressão acabou, eu tive paz, eu tive segurança e ali eu tive certeza absoluta que Ele estava comigo. Eu descobri que quando o Espírito Santo ele está presente, então pode estar uma guerra do lado de fora, mas dentro de você tem uma paz. E se mostrou mais forte ainda quando os dois tiveram o selo do Espírito Santo. Então, os dois dentro de casa se tornaram Espírito vivificante e ele hoje é nossa paz, nosso alicerce, a nossa união, a gente que detestava estar perto um do outro, hoje a gente tem prazer porque antes o que era um inferno, hoje é um pedaço do céu. Hoje eu sei falar com meu esposo, hoje eu sou submissa ao meu marido, sem ser um sacrifício, sem ser algo pesado, eu tenho prazer de agradá-lo, eu tenho prazer de fazer ele feliz, de ver ele feliz. Hoje eu sirvo ele com alegria. Hoje a gente não discute com tons elevados, a gente não se agride, não se xinga. Hoje eu sei tratar o meu marido como ele merece. O Espírito Santo mudou tudo. O Espírito Santo foi a resposta, não só para o meu casamento, mas para a minha vida pessoal. Porque primeiro o Espírito Santo me curou, me transformou, me libertou, então isso refletiu no meu casamento.